versículo 1 ao versículo 9 de Isaías 42. Hoje pretendemos ter uma mensagem mais curta, devido ao tempo, porém não menos eficaz, já que o Espírito Santo é quem trabalha a aplicação da mensagem em nossos corações. Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere o que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, as novas coisas eu vos anuncio, e antes que se sucedam, eu vou-los farei ouvir. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque tivemos a chance de ler mais uma vez uma porção das Sagradas Escrituras aqui nessa manhã. Clamamos agora que o Espírito Santo opere em nossas vidas, nos fazendo entender. Precisamos entender a palavra revelada, ó Deus. Então esteja conosco, nos dando da iluminação, para que a tua igreja mais uma vez seja edificada através da tua palavra e o teu nome glorificado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Esse ano nós decidimos utilizar o período do Advento. O que é o Advento? O Advento é o período, são as 4 semanas, ou os 4 domingos que antecedem o Natal. Nós escolhemos utilizar esse período olhando somente para a predição, para as profecias, para as promessas de Natal, apenas no livro do profeta Isaías. Há muitos outros profetas, muitas outras menções ao nascimento de Jesus no Antigo Testamento, mas esse ano fizemos isso apenas no livro do profeta Isaías. No primeiro domingo, nós vimos que o rei Acais estava em apuros. Judá estava sitiada, 2 nações vizinhas já tinham se levantado contra Judá. A grande Assíria, lá no norte, estava se levantando como o grande império da terra, também contra Judá. E no momento em que Judá estava passando talvez o momento mais tenso de sua história, o seu rei, Acais, descendente de Davi, ao invés de procurar socorro no Senhor, no lugar de procurar refúgio em Deus, ele foi se refugiar com os inimigos de Deus. Acais achou mais prudente fazer aliança com o rei da Síria do que com o Senhor. Acais entendeu que o rei da Síria era mais poderoso e que ele deveria temer mais o rei da Síria do que o Senhor dos exércitos. Acais se propôs a fazer uma aliança com o rei da Síria. O Senhor misericordioso ainda assim enviou o profeta Isaías até o rei Acais como uma oferta de libertação, como uma oferta de grande vitória. Nós vimos no texto que Acais desprezou a oferta do Senhor. Ainda assim, o Senhor disse o seguinte: mesmo você não querendo, eu vou intervir na história. Mesmo o povo não querendo, eu vou intervir nessa história, e a prova de que eu vou intervir nessa história é que uma virgem conceberá.
Aí vem a primeira promessa que nós vimos do Natal aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A promessa do Emanuel foi a primeira promessa do Natal, descrita aqui no livro do profeta Isaías. A promessa do Emanuel aponta para o fato de que, mesmo em nossas piores dores, mesmo na maior de nossas catástrofes, mesmo que nós estejamos passando por um momento de vida difícil, fruto de nosso pecado, ainda, essa parte é interessante, ainda que estejamos vivendo as consequências de nossos pecados, Deus prometeu Emanuel, Deus conosco, prometeu que estaria conosco, ainda quando estivéssemos sendo castigados. Olha que maravilha! O Senhor, Ele visita o seu povo com juízo, porque Ele é santo. Mas Ele visita durante o juízo o seu povo com sua presença, porque Ele não é apenas santo, mas Ele também é amoroso. É um Deus que não nos abandona em nossas tribulações, em nossos momentos difíceis, ainda que nossas tribulações, nossos momentos difíceis sejam frutos de nosso pecado. No segundo domingo, vimos que Israel seria castigada de forma assombrosa pelo Senhor. Nós vimos que por Israel confiar mais nos poderosos dessa terra do que em Deus, o Senhor usou o profeta Isaías para profetizar destruição em toda Judá. A imagem descrita por Deus, ou a figura de linguagem usada por Deus para descrever a destruição, o castigo, o juízo, era algo assombroso. O Senhor falou que Judá ficaria como uma floresta devastada, apenas troncos de árvores. Entende essa imagem? Você lembra dessa mensagem? Tanto Judá, depois ele disse que a Síria também ficaria assim. Mas falando de Judá, falando de Israel, o Senhor disse que iria castigar o seu próprio povo, ao ponto do seu próprio povo ficar como uma floresta devastada, árvores cortadas, árvores mortas, aonde sobraria somente troncos. A imagem é um oceano de troncos de árvores mortas. Mas a promessa do capítulo 11 de Isaías é que de todos esses troncos, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ou seja, no capítulo 11 de Isaías encontramos mais uma promessa do Natal. Encontramos uma promessa de que Deus enviaria um rei. Jessé, nós sabemos que é o pai de Davi. Então Deus está prometendo que em determinado momento Ele iria restaurar a linhagem de Davi no trono de Jerusalém. Depois que a nação fosse toda devastada, depois que só o que restasse fosse árvores mortas no meio do caminho, o Senhor faria uma árvore brotar. O tronco de Jessé voltaria a ter vida depois de morto. E assim o Senhor restauraria a dinastia davídica no trono de Jerusalém. Porém, o que mais chama atenção nessa promessa do capítulo 11 de Isaías não é o fato do Senhor nos dar um rei. O que mais nos chama atenção no capítulo 11 de Isaías é a promessa de que esse rei seria melhor do que todos os outros reis. Segundo o texto, esse rei que viria do tronco de Jessé, essa raiz de Jessé, essa raiz de Davi, seria um rei por excelência, um rei eterno. Ele não apenas iria transformar Judá em um lugar melhor, mas capítulo 11 de Isaías diz que ele iria restaurar o paraíso que o pecado nos roubou. A figura que nós encontramos no capítulo 11 de Isaías é do leão e os animais domésticos andando juntas. É de um paraíso onde há harmonia perfeita entre os seres humanos e a natureza, onde não há mais morte, onde não há mais dor. Foi esse o rei prometido por Deus, aqui em Isaías capítulo 11. Nós aprendemos naquele domingo de que Jesus é esse rei. O reinado de Jesus já começou a partir do momento que ele nasceu. Ele inaugurou o seu reino aqui na terra, mas nós ainda não vivemos naquela paz que a humanidade vivia antes do pecado.
A terra ainda, nossa história ainda não foi transformada num paraíso. Por quê? Porque o reino de Jesus, ele já foi inaugurado, mas ele ainda não foi completado. Nós estamos em via, nós estamos caminhando para o dia em que o reino do Senhor Jesus será completo. Mas Isaías 11 nos fala do nascimento de um rei que viria mudar todas as coisas. Que alegria, que alegria. No terceiro domingo, foi domingo passado, vimos que o Senhor fez mais uma promessa através do profeta Isaías. Ele fez uma promessa para duas cidades, vocês lembram? Zebulon e Naftali. Duas cidades que mais uma vez foram destruídas por causa do pecado. Duas cidades que estavam vivendo as consequências das próprias iniquidades. Mas o Senhor usou o profeta Isaías no capítulo 9 para dizer o seguinte: a vergonha de vocês não vai durar para sempre. Foi o Senhor quem tornou Zebulon e Naftali desprezível. Foi o Senhor quem castigou Zebulon e Naftali. Mas ele disse o seguinte, que a história dessas cidades iriam mudar. Aquela região que era conhecida como a região da sombra da morte, passaria a ter alegria plena, passaria a ter alegria verdadeira. Por quê? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, o Natal também é o sinal de que, através do nascimento de Jesus, um simples menino, o Senhor mudaria para sempre a história daquela região, mas também a história de todos nós. Nós vimos que Isaías 9 começa falando de Zebulon e Naftali, mas termina falando das nossas vidas. Éramos nós que estávamos vivendo sob o jugo do pecado, éramos nós os escravos do pecado, éramos nós que estávamos vivendo sobre as consequências do pecado. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós ainda tem que conviver com lembranças vergonhosas, atos que nós daríamos de tudo para esquecer, mas não conseguimos esquecer? Quantos nesse mundo, nessa história, ainda vivem oprimidos pelas acusações do pecado, ainda vivem um tipo de vida triste, amargurada, fruto de decisões erradas que tomaram no passado? Mas a palavra de Deus, através de Isaías, capítulo 9, é o seguinte: o seu estado de desprezível não durará para sempre. O mesmo Deus que permitiu que você entrasse em um estado de calamidade por causa de suas iniquidades, é o mesmo Deus que vai providenciar escape, enviando o seu Filho amado. Queridos, hoje nós chegamos no quarto domingo do Advento, e na quarta mensagem dessa série, nós demos um salto no livro de Isaías e pulamos para o capítulo 42. E o que encontramos aqui no capítulo 42 é, mais uma vez, promessas maravilhosas de restauração. No capítulo 42, Isaías já está prevendo quando o povo voltaria do exílio na Babilônia. Você já está familiarizado com essa história. Por causa dos pecados, o povo de Deus, Judá, foi levado exilado e passou 70 anos cativo lá na Babilônia. Então Isaías está prevendo já o retorno e como que o Senhor iria restaurar o povo depois do cativeiro. Vejam bem como a analogia continua sendo a mesma. O povo de Deus peca, o Senhor castiga, mas o Senhor restaura. O Filho de Deus não é abandonado no juízo. O Filho de Deus não é abandonado para sofrer para sempre as consequências do seu pecado. O Senhor, o mesmo Deus que castiga, porque Ele é santo, Ele estende as mãos de misericórdia, porque Ele é amoroso. Essa profecia de Isaías 42 começa lá atrás, no capítulo 40. Veja bem, como se você quiser acompanhar na tua Bíblia, no capítulo 40, o Senhor começa a mudar, a anunciar a mudança de história de um povo que estava na Babilônia. Capítulo 40 de Isaías, versículo 1, diz assim:
Consolai, consolai o povo meu, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, ou da sua luta, né? Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O Senhor estava anunciando o seguinte, que aquele período de 70 anos na Babilônia chegou ao fim. O Senhor estava anunciando que chegaria o tempo em que o povo seria restaurado, a partir do capítulo 40 de Isaías. Mas olha o que diz o capítulo 41, versículo 8. Capítulo 41, a partir do versículo 8, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Olha aqui para mim, essas promessas não são apenas para pessoas que estavam passando por alguma adversidade em sua vida. Essas promessas não são apenas para pessoas que estavam passando por um momento triste, não. Essas promessas eram para pessoas que estavam sofrendo, mais uma vez, as consequências dos próprios pecados. Ainda assim, o Senhor tem essa palavra de amor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Queridos, precisamos saber, ou não podemos esquecer, que o nosso Deus, Ele é eternamente santo. Então não há um único pecado nosso que passará em vão, que passará sem condenação. Mas o nosso Deus também é eternamente amoroso. Ele nunca permitirá que soframos para sempre. Ele rompe, Ele corta as maldições advindas do pecado. Esse é o nosso Deus. Ele sempre agiu assim. Ele castiga e Ele restaura. Ele quem tira a vida e dá a vida. Aquelas belas palavras do profeta Oséias, no capítulo 6 de Oséias, diz o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. É Ele que nos fere e Ele que cura a nossa ferida. É Ele que nos lança a sua espada e depois Ele nos cura a ferida que Ele próprio fez. Olha o que diz ainda o profeta Oséias: porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a curará, nos revigorará, nos levantará e viveremos diante dele. Entende o processo do nosso Deus? Esse é o processo do nosso Deus. Ele não pega aquele filho desobediente, lança aquele filho desobediente no castigo e abandona para morrer na solidão, de forma nenhuma. O juízo de Deus, a vara de Deus, ela é corretiva para o nosso bem, sempre para o nosso bem. A Bíblia diz que Ele corrige e açoita quem Ele ama. Então, o mesmo Deus que fere, Ele sara a ferida. O mesmo Deus que despedaça, Ele cura. O mesmo Deus que te quebra, te junta novamente. Esse é o plano dele. Aqui no capítulo 42, encontramos mais uma promessa de Deus. E dessa vez ele prometeu que enviaria um servo perfeito, um servo maravilhoso, para auxiliar o seu povo depois do cativeiro. Vamos agora ao capítulo 42 do texto que nós lemos hoje, diz assim o versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Que maravilha! Esse único versículo é muito significativo. Irmãos, em uma única frase, Deus prometeu um servo maravilhoso para cuidar de Judá. Até aqui nós entendemos que o trato de Deus é com seu povo escolhido, é com Judá, é com Israel.
Os profetas se levantaram para trazer a palavra de Deus ao seu povo escolhido. Lá na antiga aliança, o Senhor tinha o seu povo exclusivo. Porém, irmãos, não sei se vocês perceberam que nesse versículo, ele promete restauração a Judá, mas promete também que o seu servo traria promessas para todas as nações. O texto diz que ele promulgará o direito para os gentios, ou seja, para todos os povos fora, longe de Israel. Ou seja, uma promessa para todo mundo. Promulgar, o direito aqui tem o mesmo sentido de ensinar as doutrinas ou mostrar o reto caminho. Então, segundo as palavras de Isaías, esse servo maravilhoso que o Senhor enviaria depois do cativeiro, iria restaurar Judá, mas ensinaria o caminho para todos os povos. Segundo a profecia de Isaías, esse servo de Deus, cheio do Espírito Santo, foi o que ele disse, né? Teria o poder de mudar a realidade das pessoas, mudar a vida de pecadores, restaurar vidas perdidas, até mudar a história da humanidade. Mas o que me chama a atenção é que esse servo de Deus faria isso tudo sem alarde. Ele não ficaria gritando, igual eu estou gritando aqui. Ele não ia promover algo espantoso, algo fabuloso de forma nenhuma. Segundo a profecia de Isaías, esse servo magnífico de Deus iria mudar a história da humanidade, mas sem alarde, sem gritaria, sem fama, sem holofotes, sem mídia. Olha o que diz o versículo 2: não clamará, nem gritará, nem ouvirá sua voz na praça. Olha que maravilha. Ou seja, enquanto os reis, os grandes reis da terra, alguns inclusive citados por Isaías anteriormente, expandiram seu reino na medida, na força do próprio braço, no grito, na guerra. Os reis terrenos, eles transformam a realidade, eles mudam a história, mas através da guerra, através do grito, através da violência, através da força. Porém, o servo de Deus, esse servo perfeito que Deus enviaria, iria dominar sem força, sem grito, sem guerra, sem mídia, sem apoio, sem nada disso. Pelo contrário, nasceria de uma simples menina, de uma simples família, de uma aldeia esquecida, da região mais desprezável de Israel, Galileia, Nazaré, família de Maria e Maria. Ele viria de forma desprezível, nasceria de forma humilde. O primeiro berço desse bebê não seria como nossos bebês. Nossos bebês têm todo o conforto quando chegam, não é verdade? Mas esse servo enviado por Deus seria tão humilde que o seu primeiro berço seria o coxo, onde os animais comem em uma estribaria. As palavras de Isaías seguem apontando para um tempo de renovação, quando o servo de Deus se manifestaria. Olha o que diz o versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. O que significa isso? Significa que esse servo veio para a restauração. A ideia aqui, a figura aqui é o seguinte: a cana já está quebrada, ele não vai acabar de esmagar. O pavio, que já foi um fogo aceso, agora está só fumegando, ele não vai acabar de apagar. Quem faz isso somos nós fazemos isso. A cana está quebrada, a gente chuta ela para fora. O pavio do seu irmão está só fumegando, já foi um pavio aceso, hoje está só fumegando, você exclui ele da sua convivência. Quem faz isso somos nós, Deus não. A cana está quebrada, ele vai restaurar a cana quebrada. A lâmpada está fumegando, a vela está apenas fumegando, ele vai acender
aquilo que já foi aceso. Ou seja, são figuras, são imagens, são ilustrações que apontam para a forma como qual esse servo de Deus iria trabalhar para fortalecer os mais fracos e não se livrar deles. É estranho isso, gente. É estranho como que a nossa cultura é completamente oposta a isso. Em nossa cultura são selecionados os melhores, os piores são deixados para trás. Há pouco tempo uma conhecida nossa nos procurou para falar sobre a escola que ela pôs a filha dela, que começou o jardim de infância junto com o Arthur. Então o Arthur foi para a escola e ela queria saber por quê. Porque pegou a menina, botou num colégio melhor aqui em Nova Iguaçu, e a nota da menina não ia bem de jeito nenhum, e a mãe foi procurar a escola para saber o que poderia fazer para melhorar a nota da menina, e ela foi aconselhada a tirar sua filha da escola. Sua filha não é bem-vinda aqui. A escola já faz um processo de seleção na entrada. Não é que quem estuda lá se torna um gênio, não. O processo de gênio é na entrada. Aí fala, essa escola tem altíssimo nível, porque a entrada é selecionada. Aqueles meia boca, tipo eu, ia ficar de fora. Não tem vaga para gente ali. Essa cultura de selecionar o tempo todo os melhores é uma cultura mundana. Porém, em muitos casos, nós agimos da mesma forma como igreja. A gente quer se livrar daqueles que estão nos dando trabalho. A gente quer se livrar daqueles que não se enquadram no nosso perfil. A gente quer se livrar daqueles que não pensam igual a gente, que não seja assim aqui entre nós. Aqui entre nós todos são bem-vindos. E vamos desenvolver um meio, um modo de ter comunhão, mesmo com pessoas tão diferentes de nós. É isso que o nosso Deus está dizendo aqui. Porque Ele, o servo de Deus, e nós devemos tomar o seu exemplo, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida, o pavio, né? A cana, a corda que fumega. Aleluia. Queridos, é óbvio que o profeta Isaías está falando de Jesus. Há outras possibilidades de interpretação, mas de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Isaías, aqui no capítulo 42, em outros capítulos, quando ele fala do servo de Deus, está falando de Jesus. Jesus é esse servo perfeito, esse servo divino, cheio do Espírito Santo, em que promulgou a justiça e o juízo e pregou a retidão no caminho. Esse servo é Jesus. Quer ver prova disso? Há um outro texto de Isaías, você pode abrir na tua Bíblia, Isaías capítulo 61, um texto muito conhecido de Isaías. Isaías 61. Versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Lembra desse texto? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías está falando de quem aqui no capítulo 61? Em certo sentido, de todos nós, dos filhos de Deus, chamados para essas obras. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia também no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Você precisa acompanhar esse texto, Lucas, capítulo 4. A partir do versículo 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Você encontrou? Lucas 4,16. Indo para Nazaré, está falando de Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro de qual profeta, irmãos? Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha aqui para mim, antes de
antes de seguir a leitura. Os livros, nesse período, não era como nós temos hoje, né? Papel, capítulos e versículos, não, eram rolos imensos. Então, alguém abriu o rolo de Isaías e entregou na mão de Jesus, exatamente onde estava escrito isso aqui no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. É o texto que lemos lá, né? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Jesus estava dizendo o seguinte: Isaías estava falando de mim. Esse servo que Isaías estava profetizando não era eu. Esse servo de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado para pregoar o ano aceitável do Senhor, a justiça de Deus, tirar da prisão os cativos, a pôr em liberdade os algemados, a proclamar o ano aceitável do Senhor, a trazer alegria no lugar do choro, a trazer festa no lugar do pranto, coroa de justiça no lugar de luto. Esse servo descrito por Isaías, que encontramos no capítulo 61, é Jesus, segundo ele próprio disse. Jesus é o servo perfeito de Deus. Apesar de todos nós, em alguma medida, termos sido chamados para viver isso tudo também, sermos cheios do Espírito Santo, para proclamar o nome do Senhor, a levar liberdade aos cativos, a consolar os que choram. Todos nós recebemos esse chamado, mas nós somos servos imperfeitos do Senhor. Servos imperfeitos. Por isso que a igreja é cheia de gente falha. De vez em quando alguém fala assim: não vou para a igreja não, que lá só tem gente falha. É exatamente isso. A igreja é composta por servos imperfeitos de Deus. São irmãos que erram, são pastores que erram, e vamos errar contigo em algum momento. Se nós ainda não fizemos isso, estou te avisando, vamos fazer. Somos servos imperfeitos, mas Isaías está falando do servo perfeito, aquele que trata das nossas feridas de forma perfeita, aquele que trata de nossas dores como ninguém mais pode tratar. É óbvio que para tratar de nossas dores, ele usa nossos irmãos, mas ele cuida de cada um de nós. Preciso terminar com algumas aplicações, na verdade, uma grande aplicação. Nós não podemos, em especial nessa época do ano, esquecer do verdadeiro sentido do Natal. Natal, queridos, é o sinal de que Deus não desamparou o seu povo. Olha que maravilha. O povo que jazia em trevas, o povo que vivia na região da sombra da morte, abandonados para padecer pelos próprios pecados. O Natal nos lembra que mesmo nós sendo pecadores, nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas da história. Nós não somos os coitadinhos da história. O salmista pergunta o seguinte: do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado? Tudo que vivemos é consequência do pecado, mas o Natal nos lembra que Deus não nos desamparou. Ele enviou o seu Filho para viver aqui na terra e pagar um preço que nós não podíamos pagar. Pastor Judy Clay nos lembrava essa semana que o Natal é o prelúdio da Páscoa. O Natal é o anúncio de que a salvação chegou, o Redentor chegou. Isso é o Natal. Natal, em segundo lugar, é o sinal de que Deus viveu entre nós. Olha que maravilha. Eu duvido encontrarem outro Deus como o nosso Deus, que se fez carne para habitar, para pisar no chão sujo da humanidade, para viver as dores que nós vivemos,
para conhecer a experiência de ser homem, de carne e osso, como todos nós. O Natal é o sinal de que Deus andou nessa terra por nós, mesmo nós sendo pecadores. O Natal é a prova de que o homem não precisa andar sozinho. O Natal nos lembra de que você está sozinho porque quer. Você caminha só na sua luta porque quer. O Senhor, Deus, enviou o Emanuel para atravessar conosco os nossos maiores e piores e mais terríveis vales de lágrimas. Ninguém anda só, não entre os filhos de Deus. Quem não entende Jesus como Salvador tem todos os motivos para se desesperar no dia da aflição. Agora, para os filhos de Deus, a boa notícia é que teve o Natal. Teve o Natal. E por fim, Natal nos lembra de que não precisamos mais viver para sempre humilhados pela vergonha do nosso pecado. Não precisamos. Não precisamos. O Natal é o sinal de que, como o homem não pode se salvar da condição que se colocou por causa do pecado, Deus nos enviou um Salvador. Aí eu te pergunto, como não celebrar esse dia glorioso? Eu sei que nós utilizamos essa época para dar presente, para comer uma boa comida, para visitar amigos e queridos. Nós utilizamos essa época para fazer confraternizações, amigo oculto, e tudo isso é muito válido, muito válido. Faça a sua confraternização, monte o seu presépio, faça uma árvore de Natal, faça o que você quiser na sua casa. Mas não se esqueça que o Natal fala sobretudo de restauração de pecadores, de redenção de pecadores. Por isso nós celebramos o nascimento de Jesus. Amém.